A solidão de Deus. O título deste capítulo talvez não seja suficientemente claro para indicar o seu tema. Isto se deve, em parte, ao fato de que hoje em dia bem poucas pessoas estão acostumadas a meditar nas perfeições pessoais de Deus. Dos que leem ocasionalmente a Bíblia, bem poucos sabem da grandeza do caráter divino, que inspira temor e concita a adoração. Que Deus é grande em sabedoria, maravilhoso em poder, não obstante, cheio de misericórdia, muitos acham que pertence ao conhecimento comum, contudo, chegar-se a um conhecimento adequado do seu ser, sua natureza, seus atributos, como estão revelados nas Escrituras Sagradas, é coisa que pouquíssimas pessoas têm alcançado nestes tempos degenerados. Deus é único na excelência do seu ser. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu glorificado em santidade, terrível em louvores, operando maravilhas? Êxodo capítulo 15, versículo 11. No princípio, Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Houve tempo, se é que se lhe pode chamar tempo, em que Deus, na unidade de sua natureza, habitava só, embora subsistindo igualmente em três pessoas divinas. No princípio, Deus. Não existia o céu, onde agora se manifesta particularmente a sua glória. Não existia a terra, que lhe ocupasse a atenção, não existiam os anjos que lhe entoassem louvores, nem o universo, para ser sustentado pela palavra do seu poder. Não havia nada, nem ninguém, senão Deus, e isso, não durante um dia, um ano ou uma época, mas desde sempre. Durante uma eternidade passada, Deus esteve só, incompleto, suficiente, satisfeito em si mesmo, de nada necessitando. Se um universo, ou anjos, ou seres humanos lhe fossem necessários de algum modo, teriam sido chamados à existência desde toda a eternidade. Ao serem criados, nada acrescentaram a Deus essencialmente. Ele não muda. Malaquias capítulo 3. Versículo 6, pelo que, essencialmente, a sua glória não pode ser aumentada nem diminuída. Deus não estava sob coação, nem obrigação, nem necessidade alguma de criar. Resolver fazê-lo foi um ato puramente soberano de sua parte, não produzido por nada alheio a si próprio, não determinado por nada, senão o seu próprio beneplácito, já que ele faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Efésios capítulo 1, versículo 11. O fato de criar foi simplesmente para a manifestação da sua glória. Será que algum dos nossos leitores imagina que fomos além do que nos autorizam as Escrituras? Então, o nosso apelo será para a lei e o testemunho. Levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus de eternidade em eternidade, ora bendigam o nome da tua glória, que está levantado sobre toda a bênção e louvor. Neemias capítulo 9, versículo 5. Deus não ganha nada, nem sequer com a nossa adoração. Ele não precisava dessa glória externa de sua graça, procedente de seus redimidos, porquanto é suficientemente glorioso em si mesmo sem ela. Que foi que o moveu a predestinar seus eleitos para o louvor da glória de sua graça? Foi como nos diz Efésios capítulo 1 versículo 5, o beneplácito de sua vontade. Sabemos que o elevado terreno que estamos pisando é novo e estranho para quase todos os nossos leitores, por esta razão faremos bem em andarmos devagar. Recorramos de novo às Escrituras. No final de Romanos capítulo 11, onde o apóstolo conclui sua longa argumentação sobre a salvação pela pura e soberana graça, pergunta ele, em por que quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Versículo 34, 35. A importância disto é que é impossível submeter o Todo-Poderoso a quaisquer obrigações para com a criatura. Deus nada ganha da nossa parte. Se fores justo, que lhe darás, ou que receberá da tua mão? A tua impiedade faria mal a outro tal como tu, e a tua justiça aproveitaria a um filho do homem. Jó capítulo 35, versículo 7, 8, mas certamente não pode afetar a Deus, que é bem-aventurado em si mesmo. Quando o fizerdes,
Tudo que vos for mandado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Lucas capítulo 17. Versículo 10. Nossa obediência não dá nenhum proveito a Deus. De mais a mais, vamos além, e nosso Senhor Jesus Cristo não acrescentou nada a Deus em seu ser essencial e a glória essencial do seu ser, nem pelo que fez, nem pelo que sofreu. É certo, bendito e gloriosamente certo, que ele nos manifestou a glória de Deus, porém nada acrescentou a Deus. Ele próprio o declara expressamente, e não há apelação quanto às suas palavras, não tenho outro bem além de ti. Salmo capítulo 16, versículo 2, na versão usada pelo autor. Literalmente, a minha bondade não chega a ti em toda a sua extensão. Este é um salmo sobre Cristo. A bondade e a justiça de Cristo alcançou os seus santos na terra. A Salmo capítulo 16. Versículo 3, mas Deus estava acima e além disso tudo, pois unicamente Deus é o bendito. Marcos capítulo 14. Versículo 61, no grego. É absolutamente certo que Deus é honrado e desonrado pelos homens. Não em seu ser essencial, mas em seu caráter oficial. É igualmente certo que Deus tem sido glorificado pela criação, pela providência e pela redenção. Não contestamos isso, e não ousamos fazê-lo nem por um momento. Mas isso tudo tem que ver com a sua glória declarativa e com o nosso reconhecimento dela. Todavia, se assim lhe aprovesse, Deus poderia ter continuado só, por toda a eternidade, sem dar a conhecer a sua glória a qualquer criatura que o fizesse. Ou não, foi determinado unicamente por sua própria vontade. Ele era perfeitamente bem-aventurado em si mesmo antes de ser chamada à existência. A primeira criatura. E que são para ele todas as suas criaturas, mesmo. Agora, deixemos outra vez que as Escrituras deem a resposta, e eis que as nações são consideradas por ele como a gola de um balde, e como o pó miúdo das balanças, e eis que lança por aí as ilhas como uma coisa pequeníssima. Nem todo o Líbano basta para o fogo, nem os seus animais bastam para holocaustos. Todas as nações são como nada perante ele as considera menos do que nada e como uma coisa vã. A quem pois fareis semelhante a Deus, ou com que o comparareis? Isaías capítulo 40, versículo 15, 18. Esse é o Deus das Escrituras, infelizmente. Ele continua sendo Deus desconhecido. Atos capítulo 17. Versículo 23, para as multidões desatentas. Ele é o que está assentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina, e os desenrola como tenda para neles habitar, o que faz voltar ao nada os príncipes, e torna coisa vã os juízes da terra. Isaías capítulo 40. Versículo 22, 23. Quão imensamente diverso é o Deus das Escrituras do Deus do púlpito comum. O testemunho do Novo Testamento não tem nenhuma diferença do que vemos no Velho Testamento, como poderia ser, uma vez que ambos têm o mesmo autor. Ali também lemos, na qual a seu tempo mostrará o bem aventurado, o único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aquele que tem, ele só, a imortalidade, e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, e ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 15, 16. O ser que aí é descrito deve ser reverenciado, cultuado, adorado. Ele é solitário em sua majestade, único em sua excelência, incomparável em suas perfeições. Ele tudo sustenta, mas ele mesmo é independente de tudo e de todos. Ele dá bens a todos, mas não é enriquecido por ninguém. Um Deus tal não pode ser encontrado mediante investigação, só pode ser conhecido como e quando revelado ao coração Espírito Santo, por meio da palavra. É verdade que a criação manifesta um Criador, e isso com tanta clareza, que os homens ficam inexcusáveis. Romanos capítulo 1, versículo 20, contudo, ainda temos que dizer com Jó, eis que isto são apenas as orlas dos seus caminhos, e quão pouco é o que temos ouvido dele. Quem pois entenderia o trovão do seu poder? Jó capítulo 26, versículo 14. Cremos que o argumento baseado no desígnio, assim chamado, argumento apresentado por apologetas bem-intencionados, tem
causado mais dano que benefício, pois tenta baixar o grande Deus ao nível do entendimento finito e, com isso, perde de vista a sua singular excelência. Tem-se feito uma analogia com o selvagem que achou um relógio e que, depois de um detido exame, inferiu a existência de um relojoeiro. Até aqui, tudo bem. Tentemos ir mais longe, porém. Suponhamos que o selvagem procure formar uma concepção pessoal desse relojoeiro, de seus afetos pessoais, de suas maneiras, de sua disposição, conhecimentos e caráter moral, de tudo aquilo que se junta para compor uma personalidade. Poderia ele chegar a imaginar ou pensar num homem real ___, o homem que fabricou o relógio, de modo que pudesse dizer, eu o conheço? Fazer perguntas como: esta parece fútil, mas estará o eterno e infinito Deus tanto mais ao alcance da razão humana? Realmente, não. O Deus das Escrituras só pode ser conhecido por aqueles a quem ele próprio se dá a conhecer. Tampouco o intelecto pode conhecer a Deus. Deus é Espírito. João capítulo 4, versículo 24, e, portanto, só pode ser conhecido espiritualmente. Mas o homem decaído não é espiritual, é carnal, está morto para tudo que é espiritual. A menos que nasça de novo, que seja trazido sobrenaturalmente da morte para a vida. Miraculosamente transferido das trevas para a luz, não pode sequer ver as coisas de Deus, a João capítulo 3. Versículo 3, e muito menos entendê-las, a 1 Coríntios capítulo 2. Versículo 14. É mister que o Espírito Santo brilhe em nossos corações, a não no intelecto, para dar-nos o conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. 2 Coríntios capítulo 4. Versículo 6. E até mesmo esse conhecimento espiritual é apenas fragmentário. A alma regenerada terá de crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, a 2 Pedro capítulo 3. Versículo 18. A nossa principal oração e finalidade como cristãos deve ser que possamos andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra, e crescendo no conhecimento de Deus. Colossenses capítulo 1. Versículo 10. Temos mais 14 atributos de Deus para falar. Coloque nos comentários se você quer que eu exponha os outros.